não responde nada. Essa imagem aí, ó, ela prestando já o depoimento, só que ela não responde o que o juiz pergunta, o que o promotor pergunta, e aí ela resolve ficar calada. Deolane já está há uma semana atrás das grades e o nosso querido Álvaro Noceira tem mais informações para nós. É isso, Álvaro? É isso mesmo, Marcão. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra não disse uma única palavra durante esse interrogatório que foi realizado ali no presídio de Tupi Paulista, no interior do estado de São Paulo, a pouco mais de 600 quilômetros aqui da capital paulista. 2 delegados responsáveis por essa investigação foram até o presídio fazer esses questionamentos tão pertinentes com relação a essa investigação. Ela não disse absolutamente nada. Eles foram até lá justamente para evitar esse translado, fazer com que a advogada influenciadora deixasse o presídio para uma das sedes da Polícia Civil em outra cidade, como a de Presidente Prudente. Ela exerceu esse direito constitucional, não disse nada, seguindo as orientações dos advogados. Ela que segue sendo investigada por suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro com envolvimento do crime organizado. Mais de 300 milhões de reais foram bloqueados pela Justiça, diversos carros de luxo avaliados ali em pelo menos 8 milhões de reais também foram apreendidos nesta grande operação e ela deve ser indiciada nos próximos dias por lavagem de dinheiro e também por associação criminosa. Diferentemente do que já estava acontecendo, onde ela questionava que não teria exercido o seu direito de defesa, de poder dizer o que de fato tinha acontecido na visão dela, agora, quando ela resolveu permanecer em silêncio. Marcão. Olha, o Álvaro Noceira trazendo todas as informações para nós agora na tela do nosso programa. São 11 horas e 12 minutos. Nós vamos ficar acompanhando tudo de perto e o Primeiro Impacto segue trazendo também, gente, mais informações, porque a gente destacou algumas frases escritas por Deolane Bezerra. Uma delas é essa aqui, em que a influenciadora diz que, mais uma vez, a mamãe está enjaulada. Pura perseguição e pode ser formadora de opinião, e por ser formadora de opinião. E a empresária continua. Gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado, não é o que a polícia comprovou. Em outro ponto, Deolane se diz inocente e que foi presa por advogar. Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500. Não é o que foi comprovado nos autos e nas investigações feitas pela polícia. Essa é a versão dela, né? Essa é a versão dela, da influenciadora que agora presidiária Deolane Bezerra. Atenção, porque um banqueiro foi condenado a 25 anos de prisão e o crime vai assustar você que está em casa agora. O crime vai mexer com você. Eu vou colocar na tela do nosso programa a foto do monstro, hein? Porque eu não passo manteiga no bigode do gato. Vejam as imagens. Esse indivíduo aí de cabeça baixa. O que ele tem de rico... Atenção, hein? O que ele tem de rico, ele tem de maldade. Ele tem de maldade. O monstro torturou a ex-companheira por 7 anos, obrigando a vítima a todos os tipos de maldade. Inclusive, de lamber vasos sanitários de banheiros públicos. Fica com a sua programação local. 11 horas e 15 minutos e o Alô começa com imagens revoltantes. Uma mulher é assaltada com uma criança, sim, e no meio da rua. O criminoso chega de moto, como vocês acompanham nas imagens. Pega o celular e vai embora na maior tranquilidade. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa desse assalto covarde que revoltou moradores de Vila Velha. E você vai ver também canetas emagrecedoras, medicamentos contrabandeados e um esquema milionário na mira da polícia. Uma operação da Polícia Civil prendeu suspeitos na Serra e também em Vila Velha. E investiga uma organização criminosa que atuava na venda ilegal de remédios na Grande Vitória. Já já, todos os detalhes
da Operação Efeito Colateral. Olá para você de casa, um bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Vem comigo porque, atenção, a polícia prendeu hoje um homem de 36 anos, apontado como o maior contrabandista de caneta emagrecedora do estado do Espírito Santo. Ao vivo na abertura do Alô Espírito Santo, eu já posiciono um dos nossos melhores repórteres. Eu estou falando dele, Arleson Schneider, que vai trazer a partir de agora todos os detalhes ao vivo. É com você, Schneider. Bom dia para todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. Meus amigos, olha, eu confesso que essa história de caneta emagrecedora, isso aí tá na moda já tem um tempo, mas eu nunca tinha visto de perto. Hoje foi a primeira vez que eu tive contato com esse produto que, de acordo com a polícia, este grupo coordenado por este homem, como você disse aí, de 36 anos de idade, ele seria o chefe deste grupo e seria o maior contrabandista desses medicamentos que favorecem ali o emagrecimento, né? Seria um atalho para perda de peso. Só que para poder utilizar esse tipo de medicamento, você tem que ter um acompanhamento médico e saber a procedência desse medicamento. De medicamentos, inclusive, que não são registrados pela Anvisa, ou seja, a comercialização aqui no Brasil, ela é proibida. Essas ações de hoje, elas foram concentradas em Vila Velha, na Serra. Este homem foi preso escondido em uma casa do bairro Central Carapina, que é um bairro controlado pelo tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele estava escondido porque ele sabia que o cerco já estava apertando contra ele. Esses medicamentos eles eram trazidos do Paraguai e vendidos de forma clandestina aqui na Grande Vitória. Bom, 6 pessoas foram presas, 6 pessoas detidas em flagrante, que estão sendo ouvidas agora durante a manhã. E a polícia investiga, Tiago e amigos, a participação de funcionários públicos que trabalhavam em postos de saúde municipais da Serra e de Vila Velha. Eles compravam esse material com esses contrabandistas e revendiam nesses postos de saúde e utilizavam as instalações dos postos de saúde para poder fazer a aplicação desse medicamento. Olha o tamanho da gravidade desse caso. É espaço público bancado com dinheiro público sendo utilizados por profissionais públicos para poder revender esses materiais clandestinos. Essas pessoas estão sendo ouvidas na manhã de hoje. Como eu disse, as ações em Vila Velha e na Serra, tem bastante gente para ser ouvida. Foram apreendidos muitos desses medicamentos, já a seringa com líquido dentro e outras ampolas para poder abastecer essa seringa. Agora, quando a gente fala em produto clandestino, já vem a seringa com líquido dentro. Ali dentro pode ter água, cloro ou água sanitária que a gente nunca vai saber. Então a pessoa compra aquele material, aplica aquele material e o que vai acontecer depois só Deus sabe, porque a gente não sabe a procedência. Por isso que o nome dessa operação é Operação Efeito Colateral. Daqui a pouco a gente volta atualizando essa história e vou te falar. Outras fases dessa operação devem acontecer nas próximas semanas. Tiago. Schneider, essa história que você está trazendo e que abre a edição de hoje aqui do nosso Alô Espírito Santo é extremamente grave porque envolve funcionários públicos. Olha só que absurdo, 50 policiais nas ruas para prender até agora 6 pessoas. A atualização desse caso já com o nosso Arleson Schneider. Você está vendo aí o trabalho da Polícia Civil, da CORE, indo para cima da bandidagem, a quantidade de medicamentos que a galera está usando sem acompanhamento médico, colocando a vida em risco. Daqui a pouco mais detalhes, 11h20. A polícia prendeu em Minas Gerais um homem suspeito de matar uma mulher. Isso aconteceu em Guarapari. Essa mulher que vocês estão vendo aí na foto estava desaparecida, acreditem, há 20 anos. Patrick Sanches, eu quero saber o seguinte, 20 dias, perdão. Há 20 dias. E eu quero saber do Patrick Sanches, que está em Guarapari, alguns detalhes desse caso. Por exemplo, ele se passava por ela para falar com parentes, para dizer que estava tudo bem. Isso é verdade mesmo?
Exatamente, Thiago. Bom dia para você também, para quem nos acompanha. É uma história muito triste que aconteceu aqui em Guarapari. Estamos falando da Rosemary Marcelli, de 52 anos de idade. Como você falou, ela estava desaparecida há 20 dias e vizinhos encontraram o seu corpo dentro de um apartamento aqui em Guarapari, no bairro São Judas Tadeu, em um estado já avançado de decomposição. Bom, desde o momento em que o corpo dela foi localizado ontem, né, e alguns dias atrás, quando familiares já estavam notando o sumiço dela, que algo estava errado, o principal suspeito para a polícia é o namorado dela, identificado como Alex Almeida de Barros, de 48 anos de idade. E bom, segundo as investigações, claro que a polícia ainda está investigando esse caso, mas até o momento, de acordo com a polícia, após cometer esse crime, o Alex, ele estaria utilizando o celular da vítima, se passando por ela, principalmente para tranquilizar familiares. A Rose, ela morava aqui no Espírito Santo há cerca de 2 anos, mas ela não é natural aqui do estado. Ela é natural de Goiás e não possui nenhum familiar aqui. A família dela toda é de Goiás. Então, o único meio de comunicação que a família tinha com ela, era pelo celular. Então, ele pegou o telefone dela após cometer esse crime e mantinha contato ali com os familiares para tranquilizá-los. Só que depois de uns dias, esses familiares começaram a suspeitar que tinha alguma coisa errada, principalmente porque ela não atendia ligações, não gravava áudio. Eles às vezes tentavam ligar de vídeo para ver ela de vídeo ali, para matar a saudade, ela não atendia e era sempre com algumas desculpas estranhas. Ah, não posso atender agora, eu só posso falar por mensagem. Então a comunicação dela, entre aspas, com os familiares era restrita à mensagem de texto. Chegou uma hora que eles começaram a achar estranho, tinha alguma coisa errada. Pois bem, de acordo com a polícia, ele teria cometido esse crime com uma motivação ali, algo relacionado a dinheiro, porque a Rose, ela possuía um apartamento aqui em Guarapari que ela vendeu e também ela estava vendendo móveis de um apartamento que ela inclusive estava morando porque ela planejava se casar com ele. Então ela já estava vendendo alguns desses móveis porque pensava em se casar e se mudar. Ela conhecia ele há alguns meses, de acordo com a polícia. E, bom, juntando todo esse valor, era uma quantia que ultrapassava aí os R$300 mil. Então, de acordo com as investigações, ele assassinou ela com o intuito de conseguir esse dinheiro e tentava conseguir esse dinheiro se passando por ela. Entrava em contato com essas pessoas, com a corretora responsável pela venda do apartamento, se passando por essa vítima. Só que as pessoas começaram a achar isso muito estranho. Essa história, ela é muito mais complexa. A gente, ao longo do Alô, vai voltando com novas informações, porque é uma situação muito delicada, um crime chocante. Uma pessoa que estava desaparecida há 20 dias e agora é encontrada sem vida em um apartamento aqui em Guarapari. Thiago. Olha, eu estou vendo as imagens ali das mensagens cheias de erros de ortografia, que também despertou a atenção dos familiares, dos amigos que conversavam com ela. Essa aí, olha só, 9 dias atrás, né? 19 de maio até hoje, nos meus cálculos aqui, pelo menos 9 dias. Bom dia, seu Reni. Ele se passava por ela, cobrando dinheiro, conversando, tentando extorquir pessoas ou pessoas que deviam supostamente um dinheiro para Rose. Você vê ali, boa tarde, procurei saber quando você viria. Posso acertar com a dona fulana de tal na sexta-feira? Faz um pix para o meu namorado, eu estou autorizando. Então dá a entender que ela seria a mensagem de branco ali. Ele está comigo, estou na fazenda dele. O senhor tem como fazer o pix na quarta-feira? Ou seja, esse namorado, que era uma paixão que ela tinha, avassaladora e que ela confiava, na verdade foi responsável por assassiná-la, de acordo com a polícia. E as mensagens continuam. Olha lá, o senhor vai ficar me devendo quanto? E aí tinha erros ali ortográficos, João Dia, que era bom dia. E aí, ó, estou pagando o preço acordado sobre uma cama. A outra ainda não paguei. Tipo assim, a pessoa mandando mensagem falando que fez o Pix, que vai mandar encaminhar o dinheiro em que ainda está devendo. Ou seja, ele cobrava as pessoas. Este homem aí, daqui a pouco, novas informações, porque ela foi encontrada sem vida naquele sobrado que nós mostramos ali. 20 dias sem comunicação. E foi encontrado em adiantado estado cadavérico ali, infelizmente, sem vida, ela que acreditou no aborto. Daqui a pouco, novas informações. 11h25, agora você vai ver uma fuga desastrada. O foragido tentou pular uma casa, 2 casas, várias casas, mas a casa dele caiu. Você está vendo o resultado dele aí? Abre o áudio.
Julinha Night Night, porque acho que ele despencou, né? Aí foi que o barraco desabou. Olha só como é que o telhado ficou. Caiu desse telhado, olha lá, numa casa aparentemente abandonada. E o sargento Freitas ficou ali naquela posição lá em cima, deu voz de prisão para ele, pediu que ele se ajoelhasse e tudo mais, e ele dispensou esse entorpecente com essa quantia em dinheiro, dispensou na tentativa de fugir, além de fugir da guarnição, também fugir com o entorpecente e o dinheiro. O sargento Roberto conseguiu romper o obstáculo, adentrou aqui no recinto e conseguiu concluir aí o mandado de prisão em desfavor desse indivíduo. Rapaz, ele caiu de lá de cima, olha o resultado e é ele sendo algemado. Elis, bom dia pra você. A casa caiu literalmente pra ele, né? Ei, Tiago, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Pois é, a casa caiu, o telhado despencou e ele foi parar sim lá no chão e acabou, né, se frustrando. Esse homem, ele tinha um mandado de prisão em aberto, Tiago. Ele tinha saído, sabe aquela saidinha básica e depois não volta pro presídio? E estava foragido. Então a polícia foi fazer buscas na casa de um parente dele, né, no bairro João Manuel Meneghelli, que a gente chama de Ayrton Senna, aqui em Colatina. E quando a polícia chegou já na porta da casa, ele já avistou os militares e já deu no pé. Inclusive, a polícia militar disse que ele já tinha deixado uma cadeira perto da parede, assim, para ficar fácil, eu acho, ele fugir. E foi onde ele pulou, então, essa parede e começou a caminhar em cima dos telhados. Mas em um desses telhados aí, né, ele não se deu bem, foi parar, né, lá no chão, dentro dessa casa que, de acordo com a polícia, está abandonada, inclusive. A polícia já tinha, inclusive, cercado também toda a região e ele se deu mal, foi parar de novo no Chilindró, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam fazendo isso, né? Saem, depois não voltam, mas a polícia militar está em cima e esse daí está de novo atrás das grades, né? E a polícia também apreendeu com ele drogas, né? Como vocês viram aí no vídeo mostrado. E é mais um da saidinha, né? Ninguém aguenta mais. Esses benefícios, tantos benefícios. Elis, obrigado pela sua participação. Notícia não para. Olha só que revoltante. Você vai ver agora a história de uma mulher que constantemente é vítima do próprio marido. Fábio Gabriel, seja bem-vindo. Eu ouvi rapidamente a entrevista que você fez com essa vítima, que chegou a levar, inclusive, marteladas desse companheiro, e é uma entrevista que ele fala absurdos para ela. Conta pra gente. Olá, Tiago, bom dia para você. Bom dia para quem está acompanhando o Alô Espírito Santo. Essa é uma daquelas histórias de violência doméstica, Tiago, que traz muita indignação e revolta. Essa vítima, conforme você citou, Tiago, além de levar marteladas, ela já teve os dentes quebrados pelo próprio companheiro com quem conviveu 14 anos de sua vida, Tiago. E o ápice dessa confusão aconteceu na noite dessa quarta-feira, quando a vítima estava voltando do culto de uma igreja. Um detalhe, ela estava com a sua neta, né? Aliás, com o seu neto, com uma criança de apenas 2 anos, e ali ela já encontrou o homem completamente transtornado, agressivo. Esse homem que, segundo a vítima, tem problemas com drogas e bebidas, e ele já estava ali lhe ameaçando de morte, lhe xingando e quebrando tudo que ele encontrava pela frente dentro da casa da mulher. Tiago, quando a vítima até de uma certa forma contou que já estava até acostumada com essas agressões, com esses tipos de violência, mas ela ficou muito assustada quando o homem pegou um pedaço de pau e partiu para cima dela. Ela precisou se esconder até a chegada da polícia. E aí quando a polícia chegou, Tiago, o homem já ficou manso que nem um cordeirinho, porque é aquela história, a assombração sabe para quem aparece. E ali ele foi conduzido até a delegacia, onde ele foi autuado. Agora, Tiago, conversando com essa moça, ela, além de ter o corpo ali marcado por diversas cicatrizes por conta de várias violências domésticas, ela também sofre com vários problemas psicológicos, como crises de ansiedade, medo, crises de choro, por conta de ter convivido durante todo esse tempo com esse homem. Aliás, com esse homem não, com esse pilantra que causou ali todos esses transtornos. Agora, Tiago,
Tiago, antes de devolver aí para você no estúdio, essa mulher carrega também um trauma desde sua infância, porque infelizmente ela perdeu a sua mãe, vítima de um feminicídio, quando foi morta pelo seu padrasto. Então daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes de toda essa história que é um pouco triste, mas que infelizmente acontece cada vez mais aqui na Grande Vitória, Tiago. É um crápula e um torturador, né? Não tem outra palavra. Pega o martelo, arranca dente. Eu só vou dar um breve comentário sobre esse caso, daqui a pouco a matéria completa. Mulheres, sejam independentes, não acreditem. Pode ser bom, pode ser um bom pai, não importa. Na lábia de marido nenhum, eu te sustento. Sejam independentes financeiramente para que vocês consigam decidir o mais rápido possível a vida de vocês. 11h31. Atenção, porque a Polícia Federal desmontou um esquema criminoso de falsificação de documentos usados para garantir a forma ilegal da cidadania italiana. Tem muita gente correndo atrás. Você vai ver agora sim as informações ao vivo com o nosso repórter Samuel de Fraga, direto do sul do estado. Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, amigo. Bom dia, Tiago, para você e para todo mundo. Pois é, olha, foram cumpridos aí 6 mandados de busca e apreensão. Essa ação aconteceu aqui no Espírito Santo e também em Rio de Janeiro e também em Goiás. Aqui no Espírito Santo foi na cidade de Marataízes e Itapimirim. E o esquema funcionava o seguinte, Tiago, eles usavam documentos falsos, com isso adquiriam um falso parentesco com pessoas que moram lá fora, né, em países europeus, e esses brasileiros conseguiam a cidadania para poder ficar morando lá fora. Só que, como sempre, como você disse, né, na notícia anterior, como sempre a casa cai, né, Tiago? Foram apreendidos aí documentos, celulares que passarão por perícia para poder tentar identificar outros participantes desse esquema criminoso. E tem mais, Tiago, um incêndio que aconteceu em um cartório na cidade de Itapimirim, aqui no litoral sul do estado. Em 2022, segundo a polícia, esse incêndio pode ter sido criminoso, com a intenção aí de acabar com provas, né, que desmantelariam o esquema. Na época foi para atrasar as investigações. Então a polícia investiga para poder descobrir outros envolvidos nesse esquema para levar pessoas ilegalmente para países da Europa. Não existe, como eu sempre digo, Tiago, crime perfeito não existe, não é verdade? Nossa, mas extremamente grave isso, Samuel de Fraga, atear fogo, acabar com a memória por conta de um esquema ilegal que a gente está mostrando aqui no nosso Alô Espírito Santo. Obrigado pelas suas informações ao vivo. 11h33, uma promessa de parque linear virou frustração em Vila Velha. Moradores do bairro 1º de Maio denunciam o abandono de um terreno onde deveria existir uma área de lazer para a comunidade. É hora da nossa heroína, Tani Cariello, que foi até lá e mostra que enquanto a obra não sai do papel, a criançada improvisa o espaço para brincar, para se divertir. Em ano de Copa do Mundo, hein? Veja agora! Tá vendo esse terreno aqui, cheio de barro, mato e sujeira? É nesse espaço que a criançada do bairro 1º de Maio, em Vila Velha, se diverte. É aqui que eles jogam bola, soltam pipa e andam de bicicleta. O problema é que não tem outro lugar para isso, não. Ficar dentro de casa é ruim. Melhor ficar aqui, ó, jogando bola, soltando pipa aqui na vala. Tá vendo esse campinho de areia improvisado? Foi a própria comunidade que fez, tá? O Júnior correu atrás de material e montou o espaço ali para ajudar a meninada do bairro, já que não tinha outro lugar para praticar esportes. Eu fui na principal, peguei o carrinho de reciclagem, fui lá na borracharia na principal e trouxe os pneus, fui trazendo, capinei em volta o primeiro dia, capinei em volta, os moradores me ajudou, tem morador que ajudou. Aí fizemos um campinho, esse tempo atrás botamos os 2 postes ali que nós estávamos fazendo futebol. Você vai dando seus pulos aí, né? Tem que dar os pulos, não dar os pulos, as crianças ficam jogadas no meio da rua. Tudo isso aqui, gente, tudo, era valão. Os moradores contam que há aproximadamente 3 anos foi tudo tapado e aí este problema foi resolvido. Até aí tudo bem. Só que a promessa era de que logo em seguida fosse construído aqui nessa área um parque linear, trazendo mais qualidade de vida para o povo. Só que depois disso, nada mais foi feito.
Nós vimos o projeto, o prefeito Arnaldinho, junto com o então governador Renato Casagrande, esteve aqui com a gente aqui e mostrou o projeto muito bonito, os moradores, todo mundo ficou muito satisfeito com o projeto. Só que, infelizmente, Dani, o projeto era assim, a prefeitura entrava com um projeto, o governo do estado entrava com a execução da obra. Só que houve, nesse período aí de realização da obra, um contratempo que foi o esgoto. Nós não temos rede de esgoto. Não só aqui nesse lugar aqui, mas em todo o bairro 1º de Maio, Santa Rita, não temos ainda rede de esgoto. Então teve que readequar o projeto para estar contemplando com rede de esgoto também. Só que até então a obra está parada e os moradores estão querendo uma solução. O seu Cláudio Honor mora aqui há mais de 60 anos. Ele conta que o bairro melhorou muito depois que essa parte do valão foi coberta. Agora, o que falta mesmo é o Parque Linear sair do papel. Os meninos, por exemplo, né, gostam de brincar, uma pracinha que não tem, né? A pracinha de Santa Rita está lá em cima. No 1º de Maio não tem praça nenhuma, nunca teve. Os moradores explicam que o projeto do Parque Linear prevê quadra, parquinho, um espaço mais seguro para crianças e adolescentes aproveitarem. Agora, eles querem saber por que essas obras ainda não começaram. Quem vai fazer a obra? Se é o governo do estado, se é a prefeitura de Vila Velha. O prefeito Arnaldinho, ele disse que até assumiria essa responsabilidade de fazer a obra. Então a gente queria ver com o prefeito ou com o governador, mas que ambos entrassem em consenso e que nós não podemos ficar sem essa obra, porque é uma obra importante, não só para o bairro 1º de Maio, mas para toda essa região aqui, da região 3, que precisam de dar para essas crianças aqui uma dignidade. Olha, a Prefeitura de Vila Velha disse o seguinte, falou que o projeto do Parque Linear chegou a ser licitado e teve contrato assinado. No entanto, o início da obra ficou inviabilizado devido à necessidade de ajustes em uma intervenção executada pelo governo do estado na região. Ainda segundo a Prefeitura, durante o processo houve resistência de parte da comunidade, segundo a Prefeitura, em relação ao avanço da obra, em razão de questionamentos sobre intervenção estadual já executada no local. Por fim, diz que após diálogo com os moradores e intervenções realizadas pelo município na área, a Prefeitura trabalha agora para relicitar o projeto e dar continuidade às melhorias previstas no estado. O que me chamou a atenção é o seguinte, né? Falta de conversa, pelo que eu entendi, entre a Prefeitura e o governo do estado, porque quem paga pelo atraso ou pela falta de conversa ou consenso é a comunidade. Mas atenção, comunidade, a gente também tem que fazer a nossa parte. Muito lixo jogado para todos os lados. A Prefeitura poderia fazer lixeiras, mas não tem lixeira? A consciência também tem que participar da gente. Parece que tem caçamba lá. Conscientização também da gente, né? Manter o nosso espaço, por mais que seja atrasado, que a Prefeitura não vá, a gente não pode ficar jogando papel na rua, jogar lixo assim no meio da rua, porque independente não tenha calçamento, asfalto, tudo mais, a gente tem que também fazer a nossa parte, tá certo? 11h39, você vai ver agora uma cena extremamente revoltante. Um cachorro foi abandonado na rua, feito um lixo, como se não fosse um ser vivo, por um motorista de um carro. Só que é o seguinte, as pessoas fazem isso pensando que não vão ser flagradas, né? Elisângela Ramos está de olho nessa história, vai trazer detalhes, porque teve câmera, né, Elis? Com certeza, Tiago. Que bom, né, que hoje em dia muitas regiões, casas, comércio, né, tem câmeras para registrar situações como essa, realmente revoltante. Eu sou avó, gente, de 2 cães, eu sou apaixonada e eu fico indignada com situações assim. Essa cachorrinha aí foi abandonada e tão inocente, ela permaneceu, Tiago, aí onde ela foi deixada. O homem chegou, tirou ela do porta-malas do carro, colocou ela ali, ó, largada, né, a própria sorte, tadinha, e foi embora. E ela, achando que ele ia voltar para buscá-la, permaneceu. A população ali ao entorno, né, acabou acolhendo essa cachorrinha. Ela está sendo cuidada temporariamente, né, lá por uma família, e agora ela está, inclusive, né, à disposição de quem quiser também dar um lar, né, mas aquele lar consciente, né, que não vai abandonar depois. É uma coisa que sempre é falada, né, para quem vai
vai adotar algum bichinho. E vale lembrar que a Polícia Civil também alerta que abandonar, né, animais, cães ou gatos, é crime previsto por lei e pode chegar até 5 anos de prisão, além de não poder mais, né, ter a guarda aí, né, cuidar de nenhum animalzinho. Então, é preciso que as pessoas denunciem, sim, casos assim e tenham mais consciência também na hora de adotar, né, Tiago? Revoltante. Revoltante, absurdo e muito triste de se ver, né? 11 horas e 40 minutos. Obrigado, Elis, pelas suas informações. Uma cena absurda eu mostro agora para vocês e também covarde. Um criminoso de moto aborda uma mulher na rua. Isso tudo na frente de uma criança. Você está vendo o vagabundo ali, de moto, capacete para não ser identificado. A mulher está andando com uma criança, uma mochila, ou voltando ou indo para a escola quando ele comete essa ação criminosa. Rouba o celular que ela estava segurando. Olha só que absurdo. Patrick Sanches, onde foi que isso aconteceu? Traz os detalhes para a gente do Alô. Aconteceu em Vila Garrido, Vila Velha. E, bom, eu chamo a atenção para um detalhe nessa imagem, porque a gente vê que esse criminoso, quando ele para a motocicleta dele nesse cruzamento, ele já havia avistado a vítima e já tinha decidido ali que seria ela quem ele iria assaltar. A gente vê que ele para a moto, ele olha para um lado e para o outro, espera alguns veículos passarem, continua olhando para ver se percebe alguma movimentação e depois disso, quando a vítima vem se aproximando, ele vai até ela com a moto. Ele chega se aproximando dessa vítima com a mão na cintura, fazendo alusão ali de que ele estaria armado. Ela, obviamente, sozinha, com uma criança ainda ao lado, ele nem assim teve pena, vamos dizer assim. Da mesma forma, ele agiu na maior covardia. Se aproximou dessa mulher com a mão na cintura e pegou o celular dela, que estava inclusive na mão da vítima no momento em que ele aborda essa mulher. Depois disso, ele guarda o celular e foge. Bom, a Polícia Militar informou que essa vítima acionou uma viatura pelo CIODES, informou que tinha acabado de ser assaltado e teve seu celular roubado. E, bom, de acordo com a Polícia Militar, buscas foram realizadas na região, mas esse homem ainda não foi localizado. Mas a imagem dele está aí, se alguém identificar, principalmente essa moto, é sempre importante aqui denunciar no 181, Disque Denúncia Anônima, e vamos tentar tirar esse criminoso das ruas, Thiago. Olha, Patrick, rápido comentário sobre esse caso aí. Bandido age assim em plena luz do dia, perto de escola, pelo que parece ser aí, porque vê que tá fácil roubar, né? Simplesmente porque está fácil roubar. 11h43, mais um flagrante absurdo de assalto no meio da rua. 2 homens e uma moto, é o que você vai ver agora nas imagens que o Alô traz para vocês aí. Roubaram um celular. Os caras estão atrás de celular o tempo todo e também com uma mulher que caminhava, desta vez da Serra. A gente mostra para vocês o que aconteceu em Vila Velha, agora na Serra. E detalhe, isso tudo aconteceu agora há pouco. Arleson Schneider, conta os detalhes. Onde foi isso que aconteceu na Serra, amigo? Isso foi perto do ponto final do bairro Eldorado, lá no município da Serra, como você bem disse. E mostra um pouco da covardia desses criminosos, né? Que sempre escolhem mulheres, ou a molecada mais nova, um adolescente, pessoas um pouco mais frágeis ali, né? E é sempre essa situação de 2 homens em moto, 2 homens em cima de uma moto. Se o carona estiver utilizando uma camisa de time de futebol do Barcelona, pode atravessar a rua que, assim, sem fazendo uma visão de pré-conceito. Mas tá demais, gente. 2 homens e uma moto cometendo um crime desse em plena luz do dia. Pô, uma mulher frágil, pode ser minha mãe, pode ser a mãe de você que tá assistindo aqui o Alô Espírito Santo, que seja vítima de um criminoso como esse. Eu vou além, na cadeia, esses criminosos também, eles não são muito bem vistos, porque essa mulher pode ser mãe de alguém que tá preso. Então os caras lá no sistema, eles não entendem isso muito bem. Bom, ele roubou o celular dessa mulher. O Espírito Santo é pioneiro num projeto de recuperar telefones roubados. E neste final de semana, trazendo essa informação em primeira mão, no sábado que vem, o governo do estado deve fazer mais uma fase desse projeto Recupera, que é um projeto muito bem comentado em todos os outros estados, inclusive com a vinda do presidente Lula aqui no Espírito Santo. Ele falou que quer pegar esse modelo de recuperação de celular para poder devolver para o proprietário
e trazer para nível nacional. Então, se você teve o telefone roubado, o primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência e ter o e-mail em mãos, né? Esse e-mail, ele vem na caixa do telefone e dá para você descobrir também digitando ali um jogo da velha e um asterisco. É muito bom você ter esse e-mail anotado, que caso você perca o celular nas mãos de covardes, como a gente viu aí no vídeo, contar aí com a ajuda da polícia para poder recuperar o seu telefone e ele ser devolvido. Portanto, no próximo final de semana tem mais uma etapa aqui no Espírito Santo do projeto Recupera. Tiago. O Ícaro Rugis que domina esse assunto. Obrigado, o nosso Schneider. 11h46, a gente mostrou agora há pouco um bandido que se deu mal, despencou lá de um telhado quando tentava fugir da polícia. Mas teve outro, metido a espertão. Olha só a imagem. O que aconteceu? Explica pra mim, Fábio. O que aconteceu aí, Fábio Gabriel, nessa imagem? O que esse camarada aprontou? Me conta, que eu tô curioso. Olha, Thiago, quando eu vi esse vídeo, eu pensei até que se tratava de uma cena de um filme, mas não, foi real e aconteceu lá em Pancas, no noroeste do estado. A gente vê nas imagens 2 homens em uma motocicleta e quase atropelam o pessoal que estava ali esperando o lanche em frente a uma lanchonete. Eles acabam atingindo até uma cadeira em que um desses homens estavam sentados e depois eles batem com tudo, Thiago, no meio-fio e acabam caindo e logo em seguida chega a polícia. E o que aconteceu nessa história, Thiago? A nossa produção entrou em contato com a polícia, que informou que esses 2 suspeitos não obedeceram a ordem de parada dada pelos policiais que estavam nessa viatura e é claro que os policiais foram atrás deles e eles fizeram ali várias manobras arriscadas em alta velocidade, mas acabaram sendo detidos por essa equipe ali da PM. E adivinha o que tinha com eles, Thiago? Pois é, na hora da revista foi encontrado, de acordo com a polícia, com esses 2 suspeitos, um revólver calibre 38 que estava ali com várias munições no tambor e também mais munições do mesmo calibre. Esses homens, Thiago, que não tiveram identidade divulgados, um de 25 e outro de 59 anos, foram levados até a delegacia regional de Colatina. Agora, Thiago, nem em paz uma pessoa pode aguardar ali a chegada do lanche porque está arriscado ali ser atropelado. E por pouco esse homem acabou não sendo atingido por essa dupla, Thiago. Nem no Dia Mundial do Hambúrguer. Aliás, hoje nós vamos trazer um hambúrguer diferente, hein? Suculento, gostoso, porque você sabia? Hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer. Semana passada eu trouxe um hambúrguer aqui, que é o X-Bolo, diferentão doce, e hoje eu tenho novidades. Um hambúrguer diferente, porque hoje é o dia do hambúrguer. Agora, volta ao início aí dessa imagem, porque me chamou a atenção o seguinte, foi um trisco. Os caras estavam esperando o hambúrguer. Olha lá, o cara levantou, rapaz. Impressionante. Como é que fala quando a pessoa tem um reflexo? É reflexo. Olha o reflexo do Tião. O Tião levantou na hora esperando o X-Bacon dele. O outro estava no celular, só sentiu o ventinho de maio passando. Já Tião, ó, levantou aqui no impulso. Rapaz, que reflexo! E parabéns à polícia que conseguiu tirar de circulação 2 malandrões. Agora 11h49. As bicicletas elétricas parece que estão multiplicando na Grande Vitória. Por onde você anda tem uma bike elétrica passando muitas vezes em alta velocidade. A gente já mostrou até engarrafamento de bike elétrica aqui. E com isso a população com segurança também pede, né? A preocupação, na verdade, da população com segurança cresce. Em Vila Velha, ó, tem regra. Tá pensando que é bagunça? Né não, veja agora na reportagem. Respeitar o limite de velocidade, usar capacete e dividir espaço com segurança. Práticas que já deveriam ter se tornado o hábito dos ciclistas, mas o fato é que, na prática, nem todo mundo segue as regras na Grande Vitória. O número de bicicletas elétricas cresceu rápido, mudou a rotina no trânsito e também acendeu o alerta das autoridades. Vitória já possui regulamentação. Na Serra, as regras estão em construção e em Vila Velha, uma lei já estabelece limite máximo de velocidade nas ciclovias da cidade. Na orla, placas reforçam o limite e o uso obrigatório do capacete. Mas será que essas regras estão sendo respeitadas? Tá tendo, acho, muitos problemas na ciclovia, né? Se como fosse antes, que tava menos gente, eu acho que seria pouco. Ou, tipo, como tá vazio, 20 é pouco.
Mas como, tipo, de manhã, como eu vou pra escola, lotado de gente, aí não dá pra andar mais que isso, eu acho. Eu achei bom, né, pra nossa segurança, porque é claro que a gente não vai competir com a bicicleta assim com a elétrica, né? Pra nossa segurança foi ótimo. Cara, eu acho isso bom porque a maioria das pessoas elas não sabem andar direito na bicicleta, elas desbloqueiam também, mas eu acho que poderia ser um pouco mais do que 20. Durante o pouco tempo em que nossa equipe esteve na orla de Taparica, foram vários flagrantes de imprudência. Ciclistas em alta velocidade, circulando no calçadão e muitos usuários sem capacete. Eles estão abusando, né? Correndo, tempo de atropelar alguém, tá caindo muito, que em volta eu vejo sempre caindo aí. Desde janeiro de 2023 até agora, o Espírito Santo já registrou 553 acidentes envolvendo bicicletas elétricas. Só este ano, já foram 205 ocorrências no estado. O maior número foi em Vila Velha, registrando 72 acidentes. E os flagrantes preocupam. Na orla da Praia da Costa, uma jovem ficou gravemente ferida em um acidente tão forte que a colisão destruiu parte da bicicleta e quebrou até um banco instalado na área de passeio. Algumas imagens que circulam nas redes sociais também mostram adolescentes praticando o chamado grau e fazendo manobras perigosas nas ciclovias. Para quem usa diariamente, a bicicleta elétrica é uma solução. Ela ajuda a fugir do trânsito, reduz gasto e facilita no deslocamento. Mas para o pedestre, o excesso de velocidade e a imprudência têm causado medo e insegurança. Eu tenho medo, sabe por quê? Há um desrespeito muito grande, eles não olham para um lado, eles não percebem se o pedestre está vindo ou não está vindo. Realmente nós temos que ficar vigilantes o tempo todo, para não acontecer um acidente com a gente. Não se respeita a velocidade, não se respeita o transeunte e um dos piores problemas que existe é que todos eles estão transitando sem capacete. Você pega países desenvolvidos, desde pequeno, até andar de velocípede exige da criança um capacete. De um patinete, de uma bicicleta dessa elétrica, de qualquer coisa que seja, tem que estar de capacete, porque 20, 30 km por hora de moto ou de avião, não há diferença nenhuma. Se der com a cabeça no chão, corre enorme risco de morrer. O crescimento das bikes elétricas já é uma realidade. O desafio agora é um só: garantir a segurança, o respeito e a boa convivência entre ciclistas, pedestres e motoristas. Infelizmente nem todo mundo tem essa preocupação. Agora, 11h53, eu mostro agora a história de um foragido da Justiça que foi preso em Guarapari durante uma ação conjunta da Secretaria de Justiça de São Paulo e a Polícia Civil aqui do nosso estado. O suspeito já era monitorado desde 2019 e teria possível ligação com uma facção criminosa, o primeiro comando da capital, o PCC. A gente chama ele, Arleson Schneider, ao vivo, trazendo detalhes sobre essa história. 11h53, é com você, Schneider. Anotem aí o nome desse artista, Edson Evandro da Cunha, que foi preso lá no bairro Muquissaba, ali perto da ponte que liga até o centro da cidade de Guarapari. Embora ele era procurado desde 2019, amigos, a vida pregressa do Edson é desde 2005. Desde 2005, cometendo besteirinhas pelas ruas. Embora ele era investigado pela polícia lá de São Paulo, como você bem disse, ele era foragido também da Justiça Mineira. Ou seja, ele sai de Minas Gerais e vem para o balneário de Minas Gerais, né? A cidade de saúde, a cidade de Guarapari. Ele já estava sendo monitorado, ele foi preso em uma ação conjunta entre as polícias civil do estado de São Paulo e também do estado do Espírito Santo, e as investigações apontam que o Edson, ele seria ligado ao PCC. Amigos, olha só, esse indivíduo, ele possui uma extensa passagem pelo sistema mineiro, com registros, como eu disse, desde 2005, ou seja, há 21 anos cometendo crimes. Informações aí produzidas pela polícia durante as investigações indicam que o Edson é sim ligado ao PCC. Contra ele havia um mandado de prisão lá da vara de Belo Horizonte pelo crime de furto. A gente imagina, o cara é um faccionado e uma das maiores facções criminosas do país, mas ele também, mão leve, que a gente costuma chamar na rua. Então, o Edson rodou,
caiu e já está no sistema prisional, Thiago. O Edson, que está aparecendo aí nas imagens, nem chama atenção com essa camiseta, digamos assim, até aqui, ó, na gola longa, azulzinha, hablando bastante, mas não tem o que fazer. É cadeia para ele e a polícia do Espírito Santo e as polícias do país, né, de outros estados da federação, colocando e tirando de circulação esses bandidos muito perigosos e faccionados, ligados ao PCC, que a gente morre de medo que estão vindo, infelizmente, aqui para o nosso estado. Obrigado, Arleson Schneider. 11 horas e 55 minutos. Uma noite de medo, violência e fuga pela mata. Eu vou contar essa história que envolve um homem de 32 anos que foi preso em flagrante. Sabe aonde? Em Domingos Martins, um paraíso, né? Que também está sofrendo com a violência. Esse homem é suspeito de agredir a companheira, a filha e a enteada, né? Praticamente quem surgisse na frente dele, ele ia para cima. O Samuel de Fraga volta com a gente e vai trazer agora ao vivo detalhes dessa história absurda, né, amigo? Pois é, absurda mesmo, Thiago, porque eu vou dizer uma coisa para você, mais uma daquelas histórias em que as mulheres ficam com medo de denunciar. Essa mulher é de 43 anos de idade, ela já havia sofrendo aí essa violência doméstica há muito tempo, Thiago. Esse caso aconteceu no interior de Domingos Martins, na localidade de Rio Ponte. Esse homem ele foi preso em casa, depois de que a mulher passou a noite inteira na mata e também com a ajuda de vizinho para tentar escapar desse, digamos assim, desculpa a palavra, desse crápula, né, esse covarde que ameaçava. Segundo ela, durante o depoimento, o delegado disse que ela chegou na delegacia junto com a filha de 5 anos e a enteada de 17, completamente assim, desorientadas, em choque, chorando muito. A menina de 5 anos estava descalço e ela contando que passou a noite inteira escondida com medo do homem. Ele chegava sempre em casa, segundo ela no depoimento, sob o efeito de álcool, sob o efeito de drogas, ameaçava matá-la com motosserra, com facão, com qualquer ferramenta, qualquer arma que tivesse nas mãos. E um dia antes, Thiago, ele disse o seguinte, que a menina de 5 anos e a adolescente de 17 não passariam, elas morreriam naquela noite, ele ia matá-las com o facão e ainda ia atear fogo nela. Quando ele entrou no banheiro para tomar banho, distraído, ela foi, a mulher, a vítima, pegou o facão para se proteger, juntamente com as duas filhas, correu, pediu ajuda a um vizinho e se escondeu na mata e ali passaram a noite inteira. Só mais um detalhe, Thiago, a violência doméstica era tanta, principalmente psicológica, que a mulher não podia ter celular, a filha pequena não podia sair de casa e a adolescente de 17 anos era vigiada o dia inteiro, o tempo inteiro por este padrasto. Bem, ele está preso, né, por esses crimes aí de violência psicológica, de violência doméstica, com a Lei Maria da Penha, e agora vai prestar os esclarecimentos à justiça, que é o local dele. E o delegado disse o seguinte, Thiago, que as mulheres não tenham medo de denunciar, viu? Olha, só essa semana aqui nós exibimos casos horrorosos. Acabamos de denunciar um caso de uma mulher que foi agredida pelo companheiro, daqui a pouco a matéria completa, com martelo. Esse caso absurdo aí, até com motosserra o cara ameaçava. Nós tivemos o dono da pizzaria que perseguiu mulheres aqui em Vitória, a filha, a esposa. O que está acontecendo? E eu sempre falo aqui sobre a independência financeira das mulheres, que é um passo importante para conseguir reconquistar a sua liberdade. Mas no caso da pizzaria, ela trabalhava também, a filha também, e o pai, né, perseguia da mesma maneira. É um fenômeno quase que inexplicável, que tem a ver ali com raízes latinas, porque eu conversei com alguns políticos de fora do país que falam fenômeno brasileiro da América Latina que a gente tem que estudar, porque tolerar mais não dá. Agora, quase meio-dia, 11 horas e 59 minutos, a gente volta a falar sobre o cruel, um caso cruel, o cruel assassinato da Rose, essa mulher que vocês estão vendo, ela que era apaixonada pelo recém-namorado adquirido ali, que ela teve um relacionamento. Tudo isso aconteceu como pano de fundo, o cenário, a cidade de Guarapari. Olha a imagem dela com ele. Ela não sabia, mas ele seria o assassino dela. Mais do que isso, ele foi o responsável pelo desaparecimento desta mulher, que ficou 20 dias
sem comunicação com a família, mas alguém se passando por ela nas redes sociais e na troca de mensagens por WhatsApp. E foi aí que os familiares e amigos descobriram, e o Patrick Sanches vai trazer agora o desfecho atualizado dessa história. Patrick, é com você. Tiago e amigos, eu queria chamar a atenção para um detalhe que é o mais revoltante dessa história toda. O Alex, o até então principal suspeito de ter tirado a vida de Rose, ele já foi condenado no ano de 2020 a um feminicídio, praticado na época contra quem era então a noiva dele. Segundo a polícia, ele tirou a vida dessa mulher com o mesmo objetivo que tirou a vida de Rose: conseguir de alguma forma dinheiro e propriedades que aquela mulher tinha. Esse crime aconteceu em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. E, bom, é uma situação muito revoltante. Ele também, além disso, ele é natural de Minas Gerais. Lá em Minas, ele já foi acusado de praticar estelionato também. E depois dessa condenação que ele sofreu em 2020 por praticar esse feminicídio, ele foi condenado pela justiça a 12 anos de prisão. 12 anos. Porém, depois de cumprir 5 anos dessa pena, ele foi solto em uma liberdade condicional. E aí fica aquela questão: se ele ainda estivesse preso, cumprindo a pena por esse crime covarde que ele cometeu, a gente hoje não estaria noticiando essa triste notícia que é a morte da Rose, que ficou durante 20 dias desaparecida e ninguém sabia que ela estava sem vida dentro do apartamento. É revoltante, é complicado até de falar isso, porque de fato, se ele não estivesse preso, nada disso teria acontecido. A gente vai conferir os detalhes agora dessa história triste e revoltante na reportagem. Rosemary Marcele Ayala, de 52 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira dentro do próprio apartamento, no bairro São Judas Tadeu, Guarapari. Segundo familiares, Rose estava desaparecida há cerca de 20 dias. O principal suspeito de ter cometido o crime é o namorado dela, Alex de Almeida Barros, de 48 anos. Ele foi preso horas depois do corpo da vítima ser encontrado. A vítima morava aqui no Espírito Santo há cerca de 2 anos. Rose é natural de Goiás e não possuía familiares aqui no estado. Ela conheceu Alex há alguns meses e se apaixonou pelo suspeito. De acordo com as investigações, depois de matar Rose, Alex começou a utilizar o celular da vítima se passando por ela. Ele mandava mensagens para familiares e conhecidos para tranquilizá-los, mas essas pessoas começaram a suspeitar que alguma coisa estava errada. Isso porque Rose não atendia ligações e também não mandava áudio. A comunicação era restrita a mensagens de texto. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por questões financeiras. A polícia descobriu que o suspeito enviava mensagens se passando pela vítima e cobrava valores que ela estava prestes a receber. A vítima havia comprado um apartamento aqui em Guarapari e colocou esse imóvel à venda. Ela estava para receber dessa venda um valor em torno de R$300 mil. O suspeito então começou a cobrar essa quantia e a corretora responsável pela venda começou a achar isso suspeito. Além disso, Rose também estava vendendo alguns móveis do seu apartamento em que morava, pois ela planejava se mudar para a Vitória após casar com o suspeito. Os móveis foram vendidos para um vizinho, que pagava a compra aos poucos. Mas, segundo a polícia, o suspeito começou a cobrar o dinheiro se passando pela vítima. Nas mensagens, ele dizia que Rose estava em um sítio, sem acesso ao banco, e pedia que o Pix fosse feito para a conta dele. Desconfiado da situação, o vizinho decidiu deixar o dinheiro com a síndica do prédio. A falta de contato com a vítima também levantou a desconfiança de familiares e amigos. A pedido da família, vizinhos foram até o apartamento e sentiram um forte cheiro vindo do local. Quando entraram no imóvel, encontraram o corpo da vítima no banheiro, já em avançado estado de decomposição. Logo após o crime, Alex se tornou para a polícia o principal suspeito. Ele foi preso no mesmo dia, horas depois do corpo da vítima ter sido encontrado. Ele foi localizado em Rio Casca, Minas Gerais, com a ajuda do cerco eletrônico. O suspeito estava com o carro da vítima, que, segundo a polícia, foi o veículo que ele utilizou para tentar fugir. Durante a abordagem, Alex tentou colocar fogo no próprio corpo e depois fugir para uma região de mata, mas foi impedido e preso. Essa prisão foi uma ação em conjunto da Polícia Mineira e Capixaba. Alex era um velho conhecido da polícia. Segundo a PM,
ele tem passagens por estelionato e já havia sido condenado por feminicídio. Em 2020, ele foi condenado pela morte de Eusinete Loyola, na época noiva de Alex. Ela foi assassinada em Anchieta, litoral sul do estado. Alex foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime, mas após cumprir 5 anos da pena, teve liberdade condicional concedida. Anos depois, o homem é novamente preso pelo mesmo crime. O corpo de Rosemary foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Vitória para posteriormente ser liberado para familiares. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Nossa, que caso absurdo, né? Olha, 12:05. Vou mostrar agora um outro caso que, infelizmente, tem tudo para ter um desfecho muito trágico. Uma mulher está implorando por socorro, é isso mesmo que vocês ouviram. Ela já teve os dentes quebrados pelo marido e até agredida com um martelo. Olha só as imagens que a nossa equipe fez. O desespero é total. A gente está aqui essa semana inteira mostrando para vocês os relatos de mulheres que precisam de ajuda das autoridades, porque não aguentam mais ser espancadas todos os dias dentro e fora de casa, serem perseguidas. Esse caso, quem traz os detalhes agora ao vivo com a gente é o nosso Fábio Gabriel. Fábio Gabriel, aconteceu de novo, né? Tiago, infelizmente, mais uma vez aconteceu de novo. A gente volta a falar desse caso que ocorreu em Cariacica, onde a vítima, Tiago, conviveu com um companheiro durante 14 anos e sofreu vários tipos de agressões que a gente possa imaginar. Entre marteladas e ter ali os dentes quebrados, essa vítima, Tiago, ainda sofre com problemas psicológicos. Na noite dessa última quarta-feira, essa mulher estava voltando para casa quando ali o companheiro já lhe aguardava de uma forma bastante agressiva. Esse homem que, segundo a vítima, faz o uso de entorpecentes, de drogas e bebidas alcoólicas e fica completamente transtornado e agressivo. Tiago, a casa dessa vítima parece até uma daquelas casas que são bombardeadas no Oriente Médio. Isso porque o homem, quando fica nervoso, quebra tudo. Quebra porta, janela, até o vaso sanitário. E para a gente poder entender melhor essa história, nós estivemos ali no bairro, eu e o cinegrafista Johnson dos Santos, preparamos uma reportagem completa sobre esse assunto que a gente vai acompanhar agora aqui no Alô. Gostava muito de brincar, de sorrir. E hoje eu me sinto uma mulher traumatizada, tendo pressão alta, ansiedade e medo, e tô tendo pânico e surto. Não estou conseguindo dormir. As marcas de violência no corpo dessa mulher são os resultados de um relacionamento extremamente abusivo. A vítima contou que conviveu com o companheiro durante 14 anos e sempre sofreu com agressões. A última delas aconteceu na noite dessa quarta-feira em Cariacica. A vítima, que tem 40 anos de idade, contou que voltava do culto de uma igreja aqui em Bubu quando chegou em casa e foi recebida pelo companheiro. Mas ao invés de uma recepção carinhosa e afetiva, não. A mulher começou a ser ameaçada pelo suspeito. Com medo e assustada, a vítima prefere não se identificar, mas conta como tudo aconteceu. Quando viu entrando, me impediu de entrar aqui no quintal, aí começou a lançar as coisas aqui sobre mim, os brinquedos das crianças, quebrou a porta, quebrou a janela, começou a me lançar pedra, lajota, pau. O que ele falava? Me xingando toda hora, né? Me chamando de perdida, safada. E a história não ficou somente nas ameaças. Correu atrás de mim. Aí foi onde que eu me acolhi lá embaixo, me escondi, me tranquei e fiquei também, né, com uma cabo de vassoura esperando. E aí foi quando a minha filha também chegou. Ele tava com um pedaço de madeira para lançar, me esperando, mandando eu sair para fora. Aí foi quando a minha filha chegou, acionou a polícia e ficou me ameaçando horrorizmente. Ela entrou em discussão, né, em boca, né? E ele pegou, se retirou, tentou lançar aquela porta lá que ele tirou daqui lá na minha filha. E começou, aí graças a Deus chegou a polícia, e mesmo assim eu fiquei com medo de sair. Segundo a polícia, o homem aparentava estar sob o efeito de drogas ou em estado de embriaguez.
Ele não ofereceu resistência na hora da abordagem, mas precisou ser algemado e foi levado até a Delegacia Regional de Cariacica. A vítima informou que não foi a primeira vez em que sofreu violência por parte do suspeito. Ele entrou com um martelo dentro de casa e lançou aqui na minha cabeça, ficou a cicatriz. E um ano passado também ele me deu uma paulada na minha boca, arrancou meus dentes. Eu perdi meus dentes da boca e minha autoestima, né? A casa da vítima ficou completamente destruída. O homem chegou até a arrancar janelas e portas. George Miguel da Silva, de 44 anos, foi autuado por ameaça e lesão corporal, com pena agravada por ter cometido crime contra uma mulher. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A vítima, que perdeu a mãe, vítima de um feminicídio, espera que o criminoso fique preso. Eu já tenho um trauma e eu já estou me preparando para ir embora daqui. Eu prefiro que ele seja feliz com outra pessoa, menos comigo. Eu não quero voltar mais. Inclusive, eu prefiro abrir mão de tudo para continuar viva e bem em outro lugar. Mas aqui não. Não quero mais. Você já parou para pensar como será a cidade do futuro? Mais inteligente, conectada, sustentável e preparada para melhorar a vida das pessoas. Esse é o tema da série Minha Cidade, Meu Futuro, especial Cidades Inteligentes. Um projeto que mostra como tecnologia, inovação e planejamento urbano podem transformar mobilidade, saúde, segurança e sustentabilidade em soluções reais para o dia a dia da população. E Vitória está inserida neste debate mundial sobre o futuro das cidades. A capital capixaba avança cada vez mais em iniciativas que unem desenvolvimento, qualidade de vida e inovação urbana. A série traz experiências internacionais, incluindo exemplos de Taiwan, referência global em cidades inteligentes, conectando essas soluções à realidade do Espírito Santo. Uma iniciativa que conta com o apoio da Prefeitura de Vitória, reforçando o compromisso da cidade com inovação, tecnologia e um futuro mais eficiente para todos. Minha Cidade, Meu Futuro, especial Cidades Inteligentes. O futuro começa agora. Bacana demais. 12h, 12 minutos. 2 homens em uma moto roubaram o celular de uma mulher que caminhava na serra, estava tranquilona, de repente um detalhe chama a atenção. Isso tudo aconteceu agora há pouco. Você está vendo as imagens aí, ó, plena luz do dia. Isso foi por volta, deixa eu ver as horas ali em cima, 9h e 12 minutos. O Arlisson Schneider foi apurar essa história. Aliás, ó, Arlisson, toda a Grande Vitória, né? É bike elétrica, nem toque nesse assunto que ele foi vítima, é celular o tempo todo. Me conta essa história aí. Celular o tempo todo, agora você imagina, né? A gente sempre fala para a pessoa não reagir, a gente vê uma mulher, né, claramente andando sozinha pela rua. Chegam 2 homens ainda que eles estão irregulares, porque os 2 estão sem capacete. Tem alguns bairros que a gente frequenta, tá, gente? Por exemplo, a gente estava lá em Flechal esses dias, é regra motociclista andar sem capacete, porque pode ser confundido com rival e tudo mais. Mas é contra as leis de trânsito, então já está errado aí nesse passo. Ponto final do bairro Eldorado. Essa mulher talvez estava indo comprar um pão, tranquila, quando chegam esses 2 homens de moto sem capacete e nem perdem tanto tempo não. Rendem a mulher, pegam o telefone e saem lá do local. Aí essa pessoa, ela é pega de surpresa, desprevenida. E às vezes ela nem vai reagir. Às vezes num instinto ali, ela acaba puxando o celular de um lado, do outro. Pronto, teremos uma tragédia, porque os caras estão na guerra para ganhar ou para perder. E pode acabar acontecendo essa tragédia. Em relação aos celulares, Thiago, que você falou comparado às bicicletas elétricas, eu volto a falar um pouco desse projeto Recupera, que diminuiu muito roubo e furto de celulares aqui no Espírito Santo. No entanto, cenas como essa ainda estão sendo comuns. 9 horas da manhã, o sol no céu, o dia claro, e os caras não estão nem aí se tem câmeras de vídeo monitoramento registrando, se tem algum morador olhando, se tem alguma outra pessoa passando. Os caras não estão nem aí. O negócio deles é pegar o celular para comprar uma marmita, para comprar material escolar do filho. A gente não sabe.
o fato é, viu alguém suspeito, coloca o celularzinho dentro da bermuda e, se puder, ande com 2 celulares, né? Um para deixar pro bandido e o outro para você guardar para você. Thiago. O Alisson Schneider tá com dinheiro, ele quer que a gente tenha 2 celulares. Mas eu tô brincando com o Alisson, porque essa é uma, digamos, uma estratégia, principalmente no Rio de Janeiro, né? Pega aquele celular mais velho, que não tem mais bateria, cansado de guerra. É o celular do ladrão, é mole? O brasileiro tem cada criatividade, mas é sobrevivência. Tem a carteira do ladrão, tô me lembrando aqui, né, Marco? O celular do ladrão. Daqui a pouco a gente se doa, né, pro ladrão também, né? A nossa Ruth Raquel dá a gêmea ali pra a gente se safar. Ô Schneider, obrigado pela sua participação. Agora meio-dia, 15 minutos. O ladrão da moto ataca novamente, só que dessa vez mãe e filho. Parece que estavam chegando ou indo para a escola nas imagens ali, ó. Plena luz do dia, feliz, o menino quicando ali, feliz, de repente o malandrão chega de moto, ó, vapo no celular. Parece que ela já sabia, né, que ia acontecer, ela automaticamente entrega ali como se tivesse assim, né, um carteiro entregando uma carta. Revoltante, né, Patrick Sanches? Atualiza pra gente essa história. Demais, demais. Mais um celular e mais uma vítima. Dessa vez, uma mulher que estava caminhando pela rua ali no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, acompanhada do filho. Provavelmente indo ou voltando da escola com a criança, quando de repente esse criminoso que estava sozinho na moto aborda ela. Ele já se aproxima dessa mulher com a mão na cintura, fazendo alusão ali de que estava armado, mas ele nem chega a mostrar nenhuma arma. O que chama a atenção é que ela basicamente, por sorte, ela não reage, porque é aquilo que a gente sempre reforça aqui, não se sabe se o cara do outro lado está realmente ou não armado. Se ele tivesse, ela reagisse, essa história poderia ter um fim trágico. Então, que bom, né, por um lado, que de fato ela apenas entregou o celular, desistiu ali, nem tentou fazer nada, entregou o telefone para ele e ele foi embora. Um ato de covardia muito revoltante e chama a atenção que tudo isso aconteceu em plena luz do dia, em um momento que tinha inclusive movimentação na rua. Nada disso inibiu a ação desse suspeito e, claro, a nossa produção questionou a Polícia Militar, que informou por meio de uma nota que atua diariamente na repressão a todo e qualquer crime na região de Vila Garrido e ainda destacam que o bairro conta com policiamento ostensivo realizado dia e noite e ações como cercos táticos, operações e abordagens a pessoas e veículos suspeitos, diz a nota da Polícia Militar em relação a esse fato que, apesar, né, de acordo com a polícia, está havendo policiamento ali na região, casos como esses, cenas como essas, continuam se repetindo todos os dias, Thiago. Patrick Sanches, obrigado. Meio-dia, 17 minutos, atenção. Operação da Polícia Civil mirou durante a manhã inteira de hoje um esquema de contrabando e venda ilegal de canetas emagrecedoras na Grande Vitória. O que tem de gente comprando essas canetas made in Paraguai não está no gibi. O homem apontado como o maior contrabandista do Espírito Santo foi preso. É agora no Alô. Tá vendo esse tanto de caixa aí na mesa da delegacia? São as chamadas canetas emagrecedoras. Mas essas aí são clandestinas. Foram apreendidas durante uma operação da Polícia Civil. As ações foram concentradas em Vila Velha e na Serra. Vários medicamentos que nem são registrados no Brasil também eram comercializados. Essa é uma investigação que se iniciou há cerca de 6 meses atrás. Investigação essa iniciada pela Delegacia do Consumidor, da Polícia Civil, com o apoio da Subsecretaria de Inteligência, da Secretaria de Segurança. Investigação essa que tem como objetivo fazer o levantamento, a investigação de uma organização criminosa especializada no contrabando de medicamentos para poder realizar a oferta, a venda, a aplicação de medicamentos que não são autorizadas à venda no Brasil. Ainda estava escuro quando os mais de 50 policiais civis foram cumprir os mandados de busca e apreensão e prisão. Ao todo, 6 pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia e entre essas pessoas está um homem que foi preso em flagrante no bairro Central Carapina, na Serra. Segundo a polícia, esse homem estava escondido lá no bairro e as investigações apontam que ele seria o chefe deste grupo. A polícia classifica como
uma quadrilha muito bem articulada, com diversas pessoas com as mais variadas funções. As investigações indicam ainda a participação de agentes públicos que utilizavam postos de saúde para revenderem e aplicarem estes medicamentos. No dia de hoje foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Foi cumprido com sucesso também um mandado de prisão temporária de 30 dias do chefe dessa organização criminosa. Nós podemos dizer sim uma organização criminosa porque as pessoas elas tinham ali as tarefas específicas dentro desse procedimento de venda. Nós temos ali um chefe dessa organização criminosa e nós temos também algumas pessoas. Uma delas tinha, por exemplo, a atribuição de fazer receituários médicos e atestados médicos. Encontramos alguns carimbos de alguns médicos, não sabemos se esses carimbos, como que foi a forma da aquisição desses carimbos. Isso aí vai ser dada continuidade na investigação para poder apurar essa situação. Nós temos pessoas ali que são pessoas responsáveis pelos anúncios em redes sociais. Estes medicamentos para emagrecer ganharam força nos últimos meses pela facilidade na perda de peso, mas o uso exige cuidado, acompanhamento médico e a certeza de que o produto tem procedência segura. Aquele que compra sabendo, ele assume o risco e corre o risco de, comprando um medicamento que não é produzido no país, que não é regulamentado, esse produto não tem origem, ele pode ser qualquer coisa. A pessoa está comprando ali, então não é garantido o efeito, o consumidor está sendo efetivamente enganado. Mas mais grave é um crime contra a saúde pública a partir do momento em que não só os produtos não autorizados no país, mas existem produtos aí que estão em fase de testes. Não foram até usados nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, no mundo todo eles não foram autorizados. Eles têm resultados promissores, mas ainda estão em fase de testes e já estão sendo comercializados pela sua organização, sendo divulgados ali sem eficácia, sem comprovação de eficácia e sem comprovação de que são seguros para o consumo humano. Você pediu muito e o Capixaba Cap atendeu. Neste domingo, só no quarto prêmio, tem R$150 mil. E com esse valor você pode comprar, sabe o quê? Um BYD Dolphin elétrico 0 km. No primeiro e segundo prêmio tem R$5 mil. E no terceiro prêmio, com R$5 mil, você pode comprar uma TV 75 polegadas para torcer muito pelo Brasil. Além de 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas R$2,50. E a promoção do bônus continua. Comprando 8 títulos nesta semana, você recebe de volta o valor de 2 títulos direto aí na sua carteira digital. É fácil demais participar, então? Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou corra até um ponto de revenda pertinho de você. E não esqueça, toda semana tem figurinhas exclusivas do Look para você nos títulos do Capixaba Cap. Você pode comprar o seu Capixaba Cap até às 6 da manhã de domingo. E você já sabe, todo domingo de 9 às 10 da manhã, você assiste ao Capixaba Cap aqui na TV Sim. Então não perde tempo. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. A partir de agora, o quadro Eu Odeio Meu Trabalho. Sim, eu tenho que mostrar o lado ruim da apresentação aqui do Alô Espírito Santo. Sabe por quê? Porque 12h23, você é de casa. Sabe que a gente aqui gosta, digamos, de abocanhar um hambúrguer, um pedaço de bolo, um bife a cavalo, uma batata frita, coisas assim leves, uma feijoada para este horário. E quando a gente tem um motivo, fica ainda melhor. Sabe qual é o motivo? Você não sabe? Hoje é o Dia Mundial, sabe de quê? Do hambúrguer. Enquanto nós estamos preparando aqui ao vivo os detalhes, porque sim, eu trouxe hambúrgueres gigantescos. Eu não sei nem o plural de hambúrguer. Hambúrguer é hambúrguer? Eu não sei. Qual é o plural, hein? Hambúrgueres. Olha, tem cara... Vocês estão vendo aí, ó. Vou lá conversar com ele. Ele é o Ian Ferreira, do... Tyler Steakhouse. Tyler Steakhouse. Fica onde, hein? A gente fica em Vila Velha e em Cariacica. Agora me conta uma coisa. Hoje é o Dia Mundial. O mundo inteiro comemora essa delícia que é mais a cara do Brasil. Existe, né? Melhor fast food, né? É uma delícia. Aliás, hambúrguer é uma coisa que todo mundo gosta. Agora, no Dia Mundial,
tá rolando uma série de promoções em vários lugares. O que vocês estão fazendo de diferente, hein? No Tyler, a gente vai estar fazendo o seguinte. O cliente vai indo na nossa unidade hoje, vai estar recebendo um burger premiado. Não vão ser todos os lanches, mas em alguns lanches vocês vão estar encontrando esse palitinho premiado que vai estar dando um combo para o próximo mês. Ou seja, vocês, olha só, porque é o seguinte, são várias hamburguerias que estão fazendo promoção. Nós convidamos vocês aqui porque vocês são uma delícia mesmo. Agora, vocês têm uma outra bandeirinha e aí o cliente, numa forma aleatória que vocês vão fazer, vai ganhar em casa fazendo o pedido. Exato. No caso é o seguinte, o cliente indo presencialmente, ele vai, no lanche dele, vai estar saindo essas bandeirinhas. Sei. Então, ele tirou essa bandeirinha do dia 1º ao dia 30 de junho, ele vai estar recebendo um combo. E esse combo vai consistir no quê? O cliente vai ter direito a um hambúrguer, a batatinha, o refrigerante e mais uma sobremesa grátis. Meu Deus, hein? No entanto... Só hoje? No entanto, só hoje. Só quem for hoje no Tyler, tanto em Vila Velha quanto em Cariacica. No entanto, quem não puder ir presencialmente ao Tyler, no nosso delivery, quando você abrir o seu lanchinho... também vai ter um bilhete premiado. Então, você tirando esse bilhete premiado, o que a gente está pedindo para vocês fazerem? Retirem esse pedacinho aqui e levando para a gente, vocês também vão ter direito a esse combo durante o dia 1º de junho ao dia 30 de julho. Legal. Isso aqui a gente está mostrando para vocês que são uma das opções, tem várias. Vocês podem escolher aí várias promoções que McDonald's está fazendo, outras hamburguerias do estado. Todo mundo aqui não é jabá só seu não, meu filho. Isso aqui é para falar do dia do hambúrguer. Que é só do Tyler, cara. Eu estou aproveitando aqui para experimentar, que é uma delícia. Agora, o que esse aqui tem? Por exemplo, porque o pessoal ficar com esse é o nosso hambúrguer mais famoso, é o queridinho do Tyler, é o T-Egg Bacon. Então, o que ele vem? Pão, carne, queijo, salada, pode morder. Tem palito aqui dentro? Esse não. Esse eu posso comer? Ovo e bacon. É o tradicional, ovo e bacon combina com qualquer hambúrguer, então não tem Dia erro. Mundial do Hambúrguer. Agora me fala uma coisa. E essa maionesezinha aqui, tá? Agora me fala uma coisa. Caseira, as pessoas gostam de hambúrguer mais do que pizza? É uma polêmica, né? E por que, se você acha que sim? Cara, aqui no Espírito Santo é muito mais hambúrguer do que pizza, pode confiar. Isso eu tenho certeza. O hambúrguer aqui no Espírito Santo, eu era de São Paulo, então assim, particularmente pensando nesse lado, em São Paulo é pizza, mas aqui no Espírito Santo é hambúrguer, com certeza. Se deixar, eu como hambúrguer todo dia. Gente, aqui, ó, a gente pega essa maionese, é vocês que fazem? Com certeza. Aqui o reboco, ó. Ó, agora, meio-dia. Mais um pouquinho. É falta de educação, falar com a boca cheia? Vai fazer o quê? A gente é assim, né? Agora, abre a câmera aqui que eu quero mostrar isso aqui. Esse aqui parece que tem goiabada. Calma, esse é um lanche diferenciado, cara. Esse teoricamente é o nosso lanche mais diferenciado. Ele não vem com blend bovino. Não tem blend de hambúrguer. Ele é somente costela suína desfiada com barbecue. Olha só que delícia. Pode comer também? Pode comer. Esse aí... Eu vou tirar a bandeirinha aqui, lute, obviamente. Pega como assim? Pode montar. Aqui o papelzinho. Vocês são muito gourmetizados, né? É o que chamam de podrão ou não? Esse aqui é o mais chique, hein? Esse não é podrão. Esse eu gosto de podrão. Esse é mais gourmet. Mas eu gosto também do gourmet, do podrão. O importante é um hambúrguer, né? O importante é ser gostoso. Importante ser gostoso. Não tem sabor, é o que importa. Gente, olha o tamanho disso aqui. Ai, meu Deus, eu vou sujar o cenário todo aqui. Pode comer? Depois do intervalo. Não, sacanagem. Agora. O povo... E esse tem um queijinho coalho, tá? Que dá um... É esse. Esse é diferenciado. É esse. Cris, levanta, Cris. Cris tem que hipnotizar minha boca, como é que tá? Nossa, esse é maravilhoso, ó. Vale da promoção só hoje, então reforça aí. Das 6h30 às 11 horas da quinta-feira. Eu tô aqui procurando um guardanapo. Amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos mostrar só o último aqui, aproveitar? Não, eu acho que eu não consigo, até porque... Esse aqui é o preferido do chefe. Esse é o preferido do chefe? O que ele tem, hein? Cara, esse aqui tem um pão australiano, bacon, onion rings e cream cheese. Então esse aqui é o lanche preferido do chefe e com certeza vocês vão adorar. Nossa, ele é bonito mesmo, hein? Agora sim, é imponente. Em média, o preço basicamente é quanto, assim, de um hambúrguer aqui em Vitória? E não é falar do de vocês não, mas em média um hambúrguer gostoso como esse... Se baseando no de vocês, pode sair a quanto pro povo de casa? 50, 45 a 50 reais. Mas o combo todo, vem batata? Não, com o combo todo, aqui todo completo, aqui o nosso vai variar de 50 a 68 reais. E quem falar que assistiu agora o Alô, vai ganhar um grátis. Fechado. Pode ser? Fechado. Combinado? Eu vou deixar aqui, ó. Ó,
3434-5700. Se você falar na câmera 2 aqui que tá acesa, você tá vendo a luz acesa ali na 2? Perfeito. Eu não tô vendo não, mas tem ali. E aí, se você ligar agora, eu tô assistindo Alô, eu quero... Você vai dar mesmo? Do Tyler. Vai dar mesmo? Tá aqui, já tá aqui. Já fechado. Tá na mão. Se então, falar mais um pouco, eu mando 2. Eu vou pro intervalo comercial, porque eu vou me deliciar e daqui a pouco a gente volta com mais informação, notícia no Dia Internacional do Hambúrguer, com muitas promoções em todo o estado do Espírito Santo. Eu vou, mas eu volto. Tchau, tchau. Vem aí o maior festival de botecos do litoral capixaba. De 29 a 31 de maio, prepare-se para o Botecos de Guarapa. Comida de boteco e chopp gelado acompanhado de muita música boa para embalar o seu fim de semana e animar a resenha com os amigos. Guarapari te espera. É na orla do Canal, ao lado do Supermercado Perim, com entrada gratuita. Realização Instituto Panela de Barro, apoio Prefeitura de Guarapari. Torcer é quase um idioma. A gente entende no olhar, no grito que sai da sala, no abraço que vem depois de um gol. É vizinho batendo na parede, amigo mandando mensagem, todo mundo vivendo o mesmo jogo. Porque quando a torcida se junta, o momento fica ainda melhor. A TV ligada, a galera reunida e na mesa, o sabor que acompanha cada lance. Cofril, perfeita para quem vive o futebol com paixão. Cofril, sabor a toda a prova. Loja do Thor. São 6 lojas climatizadas e com estacionamento grátis para a sua maior comunidade. Vem pra cá. Caneca Rio Maresia 260ml Oxford, 20 conto. Ferro a vapor antiaderente Black Decker, 2 vezes de 50 conto. Varal de chão com abas Max Alumínio Mor, 3 vezes de 60 conto. Garrafa térmica Use Mor, 1 litro, 35 conto. Painel ripado sortido Forte LED, 2 vezes de 50 conto. Mais barato? Fala aí, só se for de graça! Viver na Serra já é um presente. Melhor ainda com o novo Hospital Unimed Serra. Com pronto-socorro adulto e pediátrico, Unimed Diagnóstico e o nosso centro cirúrgico. São ainda 100 leitos de internação em um hospital 100% digital. O Hospital Unimed Serra é um presente para quem vive aqui. Esse é o meu compromisso para toda a vida. Unimed Vitória. 4, 5 e 6 de junho, hoje você tem um encontro marcado com a cultura sertaneja. Grandes atrações vão agitar Itapina. Não fique de fora. Festival Arfê na Viola 2026, Prefeitura de Colatina. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. As melhores propostas para o outono e inverno estão no Mercadão Moda. São muitos looks quentinhos, confortáveis e estilosos esperando por você. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Até 8 vezes no crédito digital ou até 4 vezes no crediário próprio. Outono e inverno Mercadão Moda. De 22 a 31 de maio tem o Jacaraípe Gourmet. 2 finais de semana de gastronomia, música e cultura em Jacaraípe. E com novidade, evento especial na Praça Encontro das Águas, com shows e uma praça gastronômica incrível. Jacaraípe Gourmet, sabor e experiência à beira-mar. Todo sonho começa com uma escolha. E o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Você que está concluindo o ensino médio e tem entre 16 e 21 anos, é a sua oportunidade. Acesse ime.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Dia de jogo é sempre especial. A torcida reunida, a TV ligada e aquele cheirinho de churrasco tomando conta da casa. Porque quando o futebol entra em campo, Cofrio também faz parte da festa. É linguiça na grelha, tira-gosto preparado e todo mundo junto vibrando a cada lance. E para deixar esse momento ainda melhor, conte com o sabor da Cofrio. Reúna a galera, prepare o churrasco e aproveite cada minuto da partida. Cofrio, sabor a toda prova. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Alô, meu povo, olha só, quem vai trazer um recado muito legal pra você é ele, ó, meu amigo Thor, que quando aparece é com coisa muito boa pra você. Roda, diretor. Loja do Thor, mais de 90 mil itens para você. São 6 lojas climatizadas e com estacionamento grátis para a sua maior comodidade. Vem pra cá! Lâmpada LED Bubo 12 watts, Tec 4 conto. Conjunto panelas 10 peças, indução Mimo 10 vezes de 95 conto. Faqueiro 24 peças, Búzios inox Tramontina 2 vezes de 50 conto. Caiu, perdeu 54 peças, pais e filhos 25 conto. Espelho de chão sortido 4 vezes de 50 conto. Bomboniere de vidro sortida 20 conto. Jogo de facas 6 peças Tramontina 3 vezes de 60 conto. Panela de pressão 6 litros Migro 5 vezes de 80 conto. Mop giratório própria mesa 90 conto. Carro TV Adventure 12 volts Mimo 10 vezes de 200 conto. É a loja do Thor, a loja do Thor, é a loja do Thor, mais barato, fala aí, só se for de graça! Viu aí, gente? Tem brinquedo para as crianças, tem tudo para sua casa, para o seu trabalho. É só aproveitar. E a loja do Thor agora em Cariacica, Serra, Vila Velha, Guarapari, Barra do Jucu e também Cachoeiro. Você já sabe, né? Mais barato do que na loja do Thor, só se for de graça. Tá certo, 12h36. Olha, os preparativos da Copa estão animando demais os comerciantes. É povo procurando bandeira, é povo procurando camisa, é buzina, até televisão nova. A Copa do Mundo 2026 já tá batendo a porta e o comércio de Cachoeiro tá aquecido que nem final de campeonato. O verde e o amarelo tomaram conta das vitrines e fachada das lojas. Mas não é só o Brasil que está representado, não. Tem bandeira de todo canto do mundo pendurada até no teto. Uma verdadeira ONU da torcida. Olha, pra quem acha que pra torcer na Copa é só sentar no sofá e gritar gol, tá muito enganado. Tem toda uma preparação técnica, hein? E pra isso, gente, tem coisa que o brasileiro não economiza em ano de Copa do Mundo. É na criatividade. Olha, tem gente que prefere os bonés e os chapéus. Ah, isso tem pra todos os gostos. E tem que ser pra chamar atenção, hein? Bom, aí fica a gosto de cada um. Outros já partem pra peruca colorida. E fica até bem, né? E tem aqueles que misturam tudo ao mesmo tempo. E olha, depois que a pessoa entra na loja, o difícil mesmo é sair sem pelo menos um adereço para dar sorte para a seleção. E se tem uma coisa que o brasileiro leva a sério, gente, em ano de Copa, é o tal do álbum de figurinhas. Olha, Dona Maria, ela entrou na loja com uma missão muito importante. Meu neto Cauã, que ele não resistiu, tem que comprar. Primeiro comprei pro filho, agora estou comprando pro neto. E é geração por geração. Vem as crianças aqui com seus pais, às vezes as crianças com seus avós, e vai passando de geração em geração. Eu tenho um cliente aqui que ele não deixa nem o neto dele tocar nos álbuns dele. E o movimento tem deixado os comerciantes animados. Vale muito a pena investir na Copa, que é o momento que o varejo espera, né? A gente sempre espera alguma coisa para a gente vender mais. E claro, né, gente? Não tem Copa sem discussão sobre convocação e possíveis resultados. A expectativa é a melhor possível, né? Não fui muito a favor da contratação do Neymar, não, mas é o que tem no momento, aí nós vamos aproveitar. Nós temos que estar sempre confiante, né? E torcer para levantar o troféu, porque brasileiro que é brasileiro não vai torcer contra a sua seleção, né? Rapaz, só faltou um jogador ali para me agradar completamente.
Pedro, faltou só o Pedro. Gostei da ida do Neymar. Eu acho que vai até a final porque eu sou brasileira, mas que o time tá mais ou menos, não tá muito bom não. Mas a gente vai torcer, né? Agora, tem um setor que tá de olho na Copa como quem espera uma final de campeonato. É o das TVs. O estoque tá reforçado e as telonas são a bola da vez. E olha, pessoal, a verdade é uma só. Em ano de Copa do Mundo, todo mundo vira técnico, vira árbitro, vira especialista em futebol. E para curtir todos os detalhes, tem que ter o quê? Uma TV gigante dessa, com uma boa definição, para discutir aí os erros e os acertos. Agora, tem gente que fica tão louco para assistir os jogos da Copa numa TV de qualidade que até convence a família de que é o momento certo para se adquirir um aparelho desse daqui. E é claro, né, para assistir tudo em alta definição na telinha da TV Sim SBT. Nesse período aí, a procura aumentou cerca de 50% a 60%. O pessoal tá vindo procurar tela gigante, a galera que tinha aí 50, 60 polegadas tá pegando 80, 65, 70 polegadas. O pessoal tá animado pra Copa aí. Acho que como é uma confraternização geral de nossa nação, né, a gente reúne e aproveita também promoções para o Dia dos Namorados. Mas enquanto a bola não rola, o comércio faz a festa, o torcedor sonha e o Brasil inteiro torce e acredita que agora vai, hein? E que rufem os tambores no finalzinho do Alô Espírito Santo. Quem venceu e vai ganhar, levar para casa um hambúrguer maravilhoso é o... Tô cego mesmo, hein? Emerson. O Emerson que foi o primeiro a mandar mensagem no nosso WhatsApp de Coqueiral de Itaparica. Parabéns! Vai no Dia Internacional do Hambúrguer comer, apavorar a família comendo tudo. 12h41. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.